Rodrigo de Rochas Lures es brasilero, empresario y dueño de Nutrimental, que es una de las mayores empresas de alimentos del sur de Brasil, formado en administración de empresas, empresario fundador de esta de las empresas Nutrimental, que es la mayor de alimentos al sur de Brasil, y es también parte del proyecto Ciudades Innovadoras, que nació como parte de su participación como presidente de la Federación de Industriales de Paraná. Y él es secretario ejecutivo del Movimiento Nacional de la Ciudadanía y Solidaridad. Bueno, conversábamos con Magdalena esta mañana, tuvimos anoche una conversación preciosa con Rodrigo, y más que una exposición, lo que quisiéramos es que él, que ha venido desde Brasil a este encuentro exclusivamente, lo ha hecho de manera totalmente gratuita, y él está aquí. También Roberto Méndez lo ha hecho de manera totalmente gratuita. En realidad todos lo han hecho de manera totalmente gratuita. Y Rodrigo tiene algo bonito que contarnos, porque cuando Roberto plantea este panorama, nos dice, entonces no tenemos nada más que hacer. Y quisiéramos pedirle que nos cuente cómo fue que no sé si lo descubrió, pero que él logró visualizar que establecer vínculos de colaboración profunda puede traer extraordinarias utilidades para las compañías. Y su compañía Nutrimental tuvo una crisis muy, muy grande en los años 90, a punto de que pudo desaparecer, y él, como fundador y presidente, cambió totalmente su manera de pensar. Entonces lo que queremos con él es abrir una conversación que nos permita imaginar qué clase de conversación tenemos que tener nosotros hoy día, al interior de nuestras empresas, al interior de nuestras organizaciones sociales y entre nosotros. Así que, Rodrigo, bienvenido. Bien, inicialmente yo quería decir que yo voy a hablar portuñol, pero yo voy a hablar espaciado en espacio para procurar hacer con que ustedes entiendan sin los auriculares, pero yo creo que todos aquellos que no están habituados a oír los portuguese speakers, que usen los auriculares, porque las vocales en portugués, nosotros en portugués usamos 13 vocales, enquanto em espanhol são 5. Então, há sonidos em português que é difícil para os que falam espanhol entender as palavras portuguesas. Pode ler, pero não pode entender a escuta. Bem, eu queria agradecer a las organizaciones sociales, al grupo de las empresas responsables, esta invitación. Y yo fiquei muy impresionado con las palabras de Eduardo, el encaminamiento inicial. Yo comungo con su punto de vista. Usted colocó la cuestión de manera mucho sucinta y mucho pertinente, y la presentación de Roberto entonces es una presentación mucho impresionante pela contextualización, pela consistencia, y yo creo que serve no solo para Chile, pero para todos los países. En Brasil está acontecendo o mesmo. E exatamente na mesma situação. Eu concordo com Roberto que o tema é a classe média, o tema é educação, o desafio é acerca de diálogo. Então, esta experiência chilena é uma experiência não só importante para Chile, pero para a humanidade.
Então, me sinto muito feliz de estar aqui, eu já aprendi mais que posso colaborar. Eu creio que a colaboração que eu posso trazer para vocês é quanto a um método de diálogo. Porque está muito claro que vocês têm uma visão clara de quais são os problemas, qual é o desafio. Eu estou de pleno acordo com esta contextualização. E a questão é como fomentar o diálogo e a colaboração entre pessoas. E neste aspecto, eu creio que eu tenho uma experiência enquanto empresário e também enquanto líder empresarial, porque eu, durante 30 anos, dirigi uma empresa e nos últimos 10 anos eu tenho dedicado meu tempo a uma atividade de ação empresarial, pero institucional, sendo presidente por 8 anos da Federação de Indústrias de Paraná, e hasta 2011, e nestes últimos, de 2011 para cá, eu estou como presidente do Conselho de Inovação da Federação das Indústrias de São Paulo, do Conselho de Inovação e Competitividade da Federação das Indústrias de São Paulo, que é uma instituição muito grande, para aqueles que não conhecem. É uma instituição que tem 17 mil colaboradores e um orçamento anual de mais de $1 bilhão, e representa cerca de 100 mil indústrias paulistas. Então, é uma instituição realmente muito influente e com muitas atividades. E no ano passado, durante o Rio Plus 20, Rio mais 20, a Conferência de Sustentabilidade, a Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, juntamente com o Firjan, a Federação de Rio de Janeiro, organizaram uma plataforma de ativismo empresarial voltado para a sustentabilidade. E o mote, o tema central deste evento foi humanidade. Então, o conceito era como resgatar a humanidade em todas os espaços de atividade humana. Então, isto veio muito de encontro ao tema deste encontro e mostra que os empresários também são humanos. e reconhecem que o desafio é resgatar a humanidade de maneira que os postos, as posições, as profissões, as marcas das tribos a que cada pertence sejam deixadas de lado, deixadas à parte, e que, então, as pessoas, enquanto seres humanos, possam se despir de suas defesas e se relacionar num contexto de confiança, de respeito, de diálogo, de conversação e de colaboração, de maneira a formular visões e projetos que possam ser juntos. Como este, aqui em Chile, a sugestão de Roberto é pensar em la classe média e pensar em los jovens, pensar em desafio de educação, ter uma agenda central. Isto não quer dizer que não se fará
as outras agendas, a agenda da pobreza, a agenda da saúde, a agenda da mobilidade urbana, a agenda ambiental, pero por uma questão prática. Há momentos que nós temos que escolher que tipo de injustiça ou que tipo de crise é a mais crucial, a mais importante, a mais estratégica, e concentrar esforço para corrigir aquela situação, porque não é possível contemplar a todos a ampla gama de desafios que se colocam. Então, apreciei muito, Roberto, sua apresentação. Apreciaria que você fosse a São Paulo para falar para os empresários brasileiros, porque eu creio que Chile é um laboratório. Chile é o país latino-americano mais desenvolvido. Sobre todos os aspectos, sobre todas as métricas, se pode afirmar isso. E está em crise. Assim como em 68, há 50 anos atrás, quase, 45 anos atrás, na afluente França, Alemanha, Califórnia, os jovens estavam insatisfeitos. Então, é curioso porque o progresso, a evolução, já traz em seu bojo novas aspirações, novos desconfortos, e há como que a necessidade de iniciar um novo ciclo ou fazer ajustes. E isto requer que todos os atores sociais possam encontrar uma forma, um modelo de trabalhar colaborativamente em uma agenda de interesse comum. Então, muitas graças, Roberto, por sua apresentação. É útil não só para este momento de Chile, pero eu creio que pelo exemplo e por Chile ser como que um laboratório onde se pode aprender e se inovar social, econômica e tecnologicamente e politicamente também, o aprimoramento da democracia, é muito interessante. Eu vou falar um pouco de minha experiência em Nutrimental em FIEP. Nutrimental passou por uma crise muito grande, mas muito grande, quase estava a ponto de quebrar. Porque foi desde seu início em 68 até 92, por mais de 25 anos como Chile, muito próspera, cresceu, inovou, instalou muitas tecnologias. De fato, do ponto de vista tecnológico e como exemplo, em Brasil, se notabilizou porque viveu um período de aquele mercado que durante o período de los governos militares, os governos militares, eles valorizaram muito a questão de melhorar a alimentação das crianças nas escolas, das madres, nos hospitais, nas creches. Então, os programas de complementação alimentar. E era muito bem organizado os programas, com muito apoio das universidades, dos laboratórios. E nós trouxemos para o Brasil muitas tecnologias para proporcionar alimentos nutricionais, nutritivos, saborosos e de preparo rápido. Pero em 92, este progresso que nós tivemos, que era um grupo, teníamos
4 fábricas e 2.000 empregados, e faturávamos o equivalente a uns 150 milhões de dólares daquela época. E era uma operação muito bem organizada, B2B, business to business. E subitamente este programa foi extinto a nível federal. Nós nos vimos 70% de nosso mercado, e justamente o mercado mais lucrativo. E tivemos que reacomodar, readaptar nossa empresa a novos tempos, ingressar no mercado consumidor. E foi um período muito difícil. A empresa, em 95, 96, estava a ponto de muito endividada, porque parte dos compromissos do governo não pagou. Então, também tivemos problemas de queda de capital de giro. E tentamos todas as fórmulas conhecidas de gestão para salvar a empresa. E é importante dizer que eu tenho uma grande experiência como administrador, porque eu fui formado em administração, fui professor de administração, de fato, organizei o curso de administração na Universidade Federal do Paraná. E era um empreendedor de êxito, né? Porque criamos 3, 4 empresas e tudo ia bem. Mas quando o mercado vira, não há milagre. Bueno, chegou um momento que nós teríamos que ter uma solução extraordinária, diferente. Foi quando uma amiga minha americana sugeriu-me que eu considerasse a empresa não como uma máquina, mas como um organismo vivo. Que ao invés de procurar tocar a empresa como se fosse um relógio, tivesse uma metáfora biológica, uma metáfora mecânica. E eu passei inclusive fui inspirado, foi me dado um texto de um autor chileno, Humberto Maturana e Varela. E eu estudei e aquilo me impressionou. E fiz um encontro com nossos executivos e esta amiga minha americana, Elizabeth Satores, em Curitiba, para uma conversação sobre uma empresa vista como um sistema vivo, como um sistema social, ao invés de um organismo burocrático ou técnico. E eu me impressionei com aquilo e identifiquei como você, Roberto, que o diálogo está no centro de como fazer esta transformação. Porque num sistema vivo, todas as partes como que conversam umas com as outras, interagem umas com as outras. Trocam como nós trocamos com as caixinhas, né? Hicimos um comércio. E, de fato, o comércio é um fenômeno humano. E é através do comércio que nós saímos da Idade da Pedra e nós podemos estar numa cidade tão maravilhosa como é Santiago hoje. Porque o comércio permite este intercâmbio. Entre aquilo que nós temos em excesso, trocamos o que os outros têm em falta e recebemos em troca o que nós não temos e que o outro pode nos dar. É a soma de. Bueno, pero havia um desafio de como fazer o diálogo, Roberto. Eu creio que a questão central é como estabelecer diálogo. E neste aspecto eu creio que posso trazer uma contribuição para vocês. Eu fui
estudar o assunto e entrei em contato com a teoria de Learning Organization, System Thinking, pensamento sistêmico, aquele trabalho de Peter Senge. Estive com Peter Senge e, inclusive, fui fazer um curso, um treinamento em diálogo na Califórnia, se valendo dos ensinamentos de David Bohm e Krishnamurti. E aprendi muito. Foi um curso que tomou 2 semanas, e custou uma passagem aérea, uma estadia, e não bastava que o presidente da empresa soubesse dialogar, era necessário que todos, o maior número possível de pessoas, fossem capazes de dialogar, porque o diálogo não é fácil. Diálogo envolve suspensão de julgamento, envolve escuta profunda, envolve aprender com as diferenças, como as diferenças entre os empresários, os ativistas empresariais e os ativistas sociais e os políticos. E eu aprendi isto numa imersão de 2 semanas, em grupo de 8 pessoas, com 2 consultores. Um processo complexo, que envolve, e precisava algo que fosse mais simples, mais funcional, que pudesse alcançar toda a empresa. Peter Senge não tinha solução para isso. Então, eu fui enviado por uma colega minha deste curso de diálogo na Califórnia, a Stephanie Nesterwood, a ir a um evento, a um seminário em Taos, em New Mexico, para conhecer uma nova metodologia, que é investigação apreciativa. E fui neste encontro de 5 dias e saí de lá convencido que aquela metodologia poderia permitir que uma competência de diálogo se estabelecesse rapidamente na nossa organização. Invitei o criador da metodologia, David Cooperheide, para vir a Curitiba e fazer este processo conosco. E deu certo, ele veio. E nós aplicamos a metodologia. Reunimos todos os colaboradores, todos, numa oficina como esta aqui. E também invitamos representantes de bancos, representantes de fornecedores, de clientes, de sorte que todos os stakeholders, todos aqueles que tinham interesse no destino da empresa, participassem da formulação de um plano estratégico para a empresa e também de como ela se organizaria para se tornar uma organização viva, uma organização onde todos vissem um significado no seu trabalho, onde todos se interessassem pelo seu destino, e onde cada um, dentro da empresa, do office boy, do porteiro, aos dirigentes, estivessem como que alinhados. Fizemos esse encontro por 3 dias. O primeiro encontro do primeiro dia é um encontro de descoberta, sonho, onde todos participaram. Nos dias subsequentes,
representantes eleitos por esses 700 pessoas, em um grupo de aproximadamente 100 pessoas, por 3 dias consecutivos seguiram trabalhando aqueles insights havidos do primeiro dia e para formular um plano para a empresa. No 4º dia, tínhamos um projeto de longo prazo para a empresa. E nos dias subsequentes, aquele projeto foi debatido por todas as pessoas. Importante dizer que nós trouxemos pessoas de todo o Brasil, porque nossa empresa teria capítulos em outros estados. Então, de todo o Brasil vieram para este encontro os trabalhadores da empresa. O resultado foi que, 3 meses depois, nossas vendas deram um salto de 30% em relação às médias anteriores e nosso lucro dobrou 100%. O ganho de produtividade foi extraordinário. Em 3 meses. Em 3 anos, nós tivemos uma reconfiguração de linha de produtos, de clientes, mais apropriado, mais alinhado com o potencial e a rentabilidade do mercado, ou seja, nós melhoramos o perfil de produtos e de clientes, dobramos as vendas, deixamos de vender muitas coisas, mas foram repostas por vendas por clientes e produtos mais apropriados, pero a rentabilidade cresceu de 7 vezes. Nós desmanchamos, pagamos uma dívida de perto de $50 milhões e temos quase um valor equivalente em investimentos necessários para fazer Isto tudo não foi um produto de decisões da alta administração. Foi, de fato, a soma de contribuições individuais de toda a organização, onde a diretoria, o papel da diretoria era como que modular e facilitar o processo. O que nós aprendemos com esta experiência? É que há um potencial extraordinário em nossas organizações. De fato, estão ouvindo? De fato, meu convencimento é que nossa empresa só estava aproveitando uma fração muito chica do potencial dele. Porque havia como que bloqueios de comunicação, bloqueios de energia. E quando nós adotamos valores, princípios e processos administrativos que favoreciam o diálogo, o respeito, a confiança das pessoas, a resposta que nós tivemos de nossos colaboradores, assim como de nossos fornecedores e de nossos distribuidores, foi tal que todos se uniram para não só salvar a empresa, mas tornar a empresa muito vigorosa. Então, quando se estabelece o verdadeiro diálogo, e o diálogo acontece quando há confiança, quando há respeito, quando há reconhecimento, quando há o que nós chamamos horizontalidade. Quando se trata de assuntos nutrimental,
que envolve o interesse comum, todos participam na mesma condição, não há hierarquia, porque o que se discute é o bem comum, lá os grandes eixos que é de interesse de todos. E todas as vozes são ouvidas. E todas as vozes são respeitadas. E há como que um intercâmbio de forças e de atributos como hicimos com as nossas caixinhas. E esta soma de contribuições individuais fazem uma imensa diferença. Nós competimos com empresas muito poderosas, muito mais poderosas que nós. Nestlé, Kellogg's, Quaker, Kraft Foods. E, no entanto, temos sucesso, porque nosso diferencial é a organização. A organização é uma breakthrough organization. É uma organização, a força está na organização. Nós temos desvantagem em termos de capital, em termos de brand, e nos outros fatores. Pero há um fator que é o verdadeiro fator criador de riqueza, que é o entusiasmo humano, que é o intraempreendedorismo. E quando as pessoas estão juntas e atuam alinhadas a um projeto comum, é muito poderoso na capacidade de realização de uma comunidade quando está alinhada. Em 2003, eu fui eleito presidente da Federação das Indústrias do Paraná. A primeira medida de nossa gestão foi fazer 2 conferências. Eu tomei posse 1º de outubro, final de outubro havia 2 conferências. Uma era Business as Agent of World Benefit, que é um programa internacional de uma comunidade de consultores em investigação apreciativa que tem uma visão de Business as Agent of World Benefit, de business como agentes de benefício do mundo. E, de fato, este é o sentido dos negócios. Os negócios existem para melhorar a vida das pessoas. Os negócios existem para criar valor. E porque o mercado reconhece valor em aquilo que a empresa faz, porque é uma coisa voluntária, ninguém tem que comprar um produto de uma dada empresa, compra porque quer, é voluntário, é obrigado. Há uma importância, há um valor ético quando uma empresa está viva, porque aquilo que ela faz serve para alguém e alguém paga por aquilo. Esta compreensão não existe na sociedade, muitas vezes, por barreiras ideológicas, contra, por exemplo, um preconceito contra o lucro. No, o lucro é uma obrigação da empresa. É necessário, há um interesse social no lucro. O lucro proporciona investimento, proporciona investigação, proporciona alocação adequada de valores. Pero a missão, o objetivo da empresa não é ter lucro. O objetivo da empresa é servir sua clientela. É melhorar a vida de alguém em algum campo de especialidade. Esta é a missão da empresa, o objetivo. Ter lucro é uma obrigação da empresa. Ela tem que ser capaz de ter lucro, porque se não houver lucro, ela
ela não é dinâmica. E a função social da empresa é ser dinâmica. Pero ser dinâmica de uma forma autêntica e de uma forma positiva, não de uma forma predatória. Então, novo ciclo que nos encontramos tem a ver com um novo tipo de empreendedorismo, com um novo tipo de inovação, que é a inovação e o empreendedorismo que construi riqueza para todos. E este me parece, Roberto, é o novo ciclo que... E isto nós só vamos conseguir se estarmos em diálogos com todas as partes, não somente nas nossas comunidades. Só a importância deste movimento. Então, eu fiz esta conferência propositalmente, porque negócios como em benefício do mundo é um conceito que um insight que tivemos em Baltimore, numa conferência em outubro, que havia sido organizada com muita antecedência, e foi em outubro de 2011. E nós faremos uma conferência de investigação apreciativa, de indagação apreciativa, para discutir novas metodologias e aprofundar nossa experiência a respeito de como promover o desenvolvimento organizacional através de diálogos, através da colaboração. Pero houve aquele episódio de setembro, 9/11. Então, em nossa conferência em Baltimore, houve um insight de que há necessidade de um novo conceito de negócios. E este conceito foi, como nós formulamos, Business as Agent of World Benefit. E tem uma universidade americana, Case Western University, que está dando suporte para aprendermos como fazer isso, um processo de aprendizagem. Não há uma fórmula pronta. E também fizemos uma segunda conferência sobre indicadores de desenvolvimento sustentável. Porque tínhamos a convicção que o PIB como medida de crescimento não é suficiente. É preciso outros indicadores. Indicadores sociais, indicadores ambientais. O IDH, concebido por Amartya Sen, foi um avanço, mas não era suficiente. Pensando em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável, teríamos necessidade de mais indicadores. Fizemos uma conferência internacional e desta conferência, 3 meses depois, resultou uma iniciativa na Federação de Indústrias do Paraná de um observatório de indicadores de sustentabilidade, o Orbis, que começou a operar em Curitiba, solo na cidade de Curitiba, pero em poucos anos evoluiu para cobrir todo o estado do Paraná e hoje em dia, desde 2009, cobre todos os municípios brasileiros, informando como está a situação de pobreza de cada município, como está a situação de alfabetização no ensino básico, a mortalidade infantil, a mortalidade materna, doenças epidêmicas, situação do meio ambiente, indicadores que mostram como
está o município e como está evoluindo, e com uma iniciativa empresarial, para evidenciar o interesse dos empresários em dar uma contribuição para o desenvolvimento local e do Paraná. E estas, a aprendizagem de nossa conferência de Business as Agent of World Benefit, proporcionou-nos uma metodologia e nos meses seguintes envolvemos cerca de 2.500 pessoas em diálogos apreciativos, usando a metodologia em todo o Paraná, em todo o nosso estado, para construir um plano estratégico e uma organização capaz de aumentar o serviço do sistema empresarial. E os números são impressionantes. Depois de 8 anos, a Federação das Indústrias do Paraná, que quando eu assumi, tendria cerca de 50.000 matrículas ano de profissionais, porque nós temos escolas e muitas ocupações, nós evoluímos para 650.000 matrículas. Nós instalamos sistemas de atendimento, de suporte na área de saúde e segurança de trabalho, fazendo 1 milhão de atendimentos ano. Nós mobilizamos as lideranças do Paraná, cerca de 5.000 lideranças, assim comunitárias como estamos aqui, que são empresários e também atores sociais, cidadãos, enfim, a cidadania. E nós construímos uma visão para nosso estado com um largo de 10 anos. Paraná Futuro 10, através de diálogos apreciativos em todas as regiões do estado do Paraná. Também, através do mesmo processo, nós construímos visão de futuro para inserir Paraná no cenário internacional de competitividade. E na área social, nós instalamos um programa que se chama Paraná, Nós Podemos Paraná, envolvendo círculos de diálogo para fazer planos locais, porque nós, por conta desses outros encontros, escolhemos o desenvolvimento local como a pedra angular do processo de desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós entendemos que o desenvolvimento do estado do Paraná passa pelo desenvolvimento de cada município, de cada unidade político-administrativa. E nos municípios grandes, como por exemplo em Curitiba, passa pela soma de los barrios. Então, nós dividimos a cidade em clusters de 20.000 habitantes e cada parte da cidade tem um programa próprio. Pero este programa próprio é construído por fóruns onde estão envolvidos os atores locais. E o mais impressionante, Eduardo, é que quem são os líderes destes diálogos, os que animam o diálogo, são basicamente estudantes de segundo grau. Nós, em FIEP, temos uma escola de segundo grau, chamado Colégio SESI, que é uma modalidade de educação baseada só em oficinas. Os jovens aprendem através de oficinas. Eles têm liberdade para escolher o que querem estudar. É um conceito de educação transformadora. Educação transformadora é uma educação para
resgatar a natureza empreendedora dos jovens. E teremos 14 mil alunos em todo o estado. São 46 escolas com perto de 14 mil alunos. Eles são, a cada ano, eles fazem oficinas com 500 jovens. E por um dia, eles identificam e prototipam ações que possam mover a comunidade. E eles prestam um serviço público, um exercício de cidadania, e são a alma da operação, assim como também os estudantes universitários. Bueno, há muitas coisas para falar das realizações, mas são impressionantes, porque com o mesmo orçamento, com os mesmos recursos, o sistema FIEP cresceu, multiplicou por 12, 13, 15 vezes o que fazia antes e passou a ser com mais qualidade, com mais pertinência, com mais adequabilidade às circunstâncias. Isso tudo fruto do intraempreendedorismo das pessoas nas localidades. Eles têm a autonomia para se organizar em grupos locais e está funcionando muito bem. Nós, por conta desse sucesso, fomos invitados a apresentar a história nas Nações Unidas em 2010, porque o Paraná foi, assim, a primeira parte. Em 4 anos, nós alcançamos as metas do milênio, por conta desta mobilização social. E os empresários fizeram isto através do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, que nada mais é do que isso que estamos vendo aqui. Pessoas de diversos segmentos da sociedade, das empresas, das escolas, das organizações sociais, juntos, pensando no desenvolvimento integral do Estado. Então, basicamente, esta a contribuição que eu posso trazer para vocês é que, através de uma metodologia apropriada, e existe uma metodologia apropriada, se pode promover estas conversações e isto se traduzir em projetos, em mobilização, em ação, não só concepção, mas ação. E que é muito importante, que Roberto assinalou, são os indicadores. Isso também não é difícil ter os indicadores, porque há muitas informações, mas as informações não estão organizadas de forma a poderem ser usadas de maneira estratégica. E este observatório que nós instalamos, ele justamente proporcionou isso, nas organizações, a organização de informações e de uma maneira funcional, de uma maneira apropriada para quem quer agir. E é um grande sucesso. O observatório tem 2 milhões de pessoas que acessam o observatório em Brasil todo. E o simples fato de ter acesso à informação já muda a percepção e a visão das pessoas. Para vocês que têm esta vontade de agir e agir de forma compartilhada, tem este modelo, e há outros no mundo, mas eu fico muito feliz eu creio, de compartilhar com vocês esta história, né, para animá-los, dizer que
que é possível.